Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Zaz Animes, tudo sobre Reinhard van Astria, ReZero. Bora pra ver esse vídeo aí. Tem um cara que tá me pedindo faz muito tempo esse vídeo, eu demoro às vezes pra trazer porque eu fico trazendo alguns lançamentos ou coisas que eu tenho que trazer um pouco mais rápido, mas vamos ver então. Se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas antes de vocês começarem o vídeo de vocês, vim aqui atrapalhar vocês, pedindo pra vocês se inscreverem lá no nosso canal de vlogs. Ele tá aí no primeiro link da descrição. Vocês já me conhecem, eu sou o João. Eu sou a Karen. E essa é a Bebê Chloe. Essa é a Bebê Chloe. Então é isso aí, espero que vocês apareçam lá, se inscrevam lá, que vai ser bem importante pra ajudar a gente. E eu espero que vocês gostem dos vídeos. Bom vídeo aí pra vocês. Tchau. Reinhard van Schiet é o atual Reinhard van Schiet é o atual Reinhard van Schiet é o Reinhard van Schiet é o Reinhard van Schiet. Reinhard van Schiet. Será que ele quis fazer uma referência, eu estou entendendo errado, sobre ser um cara cheatado, roubado? É o atual santo da espada do clã Astria e membro da Guarda Real, sendo a arma mais poderosa até hoje do reino de Lugnica. Estreando-se no arco 1, Reinhard desempenhou um papel fundamental na superação do primeiro grande obstáculo, Elsa Grandherd, e durante os eventos do terceiro arco, ele se comprometeu a servir como cavaleiro de Feld, e durante o arco 5, ele foi fundamental para a derrota de Regulus Cornus. Andando sempre com seu manto de cavaleiro branco e com a sua beleza extravagante, rodeado também de suas mais de 100 bênçãos, Reinhard é o personagem mais forte do mundo de ReZero, ficando empatado com Satella. Personalidade: Reinhard é um cavaleiro respeitoso e gentil com os outros. Ele é justo, limpo, corajoso e está disposto a lutar ao lado da justiça, mesmo quando ele não está no seu horário de trabalho. Ele é conhecido como cavaleiro entre os cavaleiros e goza de sua grande confiança entre o povo de Lugnica. Ele só usa sua espada quando é necessário, pois além de ser uma regra, não pretende ferir uma pessoa comum. Ele mencionou que sua especialidade é lutar contra monstros, e ele reconhece isso muito bem. Em uma de suas falas, ele disse para Subaru que ele é um monstro que caça monstros. Mas Reinhard não gosta muito desses termos, já que ele sempre disse que suas intenções são boas e claras. Reinhard está sempre procurando uma maneira de resolver as coisas de maneiras não violentas, ao ponto de dar aos arcebispos das bruxas a oportunidade de se render, não querendo ser forçado até a matá-los. Em sua luta contra Regulus, ele chegou a pedir que ele se retirasse e deixasse a cidade de Priestella. Meio que ReZero criou aí um símbolo da paz, vamos dizer assim, né? Pra quando tudo der errado. Mesmo depois que o arcebispo já matou e dizimou tudo em sua vizinhança, mas também impondo fins como foi no arco de Ayamatsu, onde ele decidiu finalizar Subaru ali mesmo. Ele respeita também a decisão de seus amigos, mesmo que ele possua um pensamento de que não deve confiar nos outros e que isso seria um grande erro. Ele prefere resolver de seu modo, pois sabe muito bem o quão poderoso ele é. História: Reinhard nasceu filho de Henkel Astria e Luone Astria. Ele era amado por todos, e o primeiro pensamento de sua avó, ao vê-lo, foi que ele era uma criança amada pelo mundo. 2 anos após seu nascimento, sua mãe caiu em um estado de bela adormecida, que abalou toda a família Astria. Aos 5 anos, ele obteve o título de Santo da Espada, depois que sua avó Teresia van Astria faleceu durante sua batalha feroz contra a Baleia Branca. O motivo de sua morte foi a perda repentina de sua proteção divina do Santo da Espada, a transformando apenas em uma mulher comum. Essa proteção misteriosamente desapareceu em meio à sua batalha, transferindo-se para o jovem Reinhard. Seu avô Wilhelm culpou Reinhard por sua morte, fazendo com que seu relacionamento com ele despencasse. Esse foi o maior peso da vida de Reinhard. Chegou ao ponto de ele acreditar nisso como uma verdade absoluta, sempre se culpando e se considerando um monstro ou um assassino por matar a sua querida avó. Bem legal isso aí, mano. Não sabia, deve ser uma parada... Porque, sei lá, ele se tornou uma pessoa novo, digno de ter esse poder ou coisa do tipo. Sem mais o amor de seu avô e nem de sua mãe, explique. ele ficou apenas com seu pai. Infelizmente, seu relacionamento com seu pai também se deteriorou. Depois de receber a bênção, seu pai tornou-se um alcoólatra e aos poucos começou a culpá-lo também pela morte de Teresia van Astria. Não demorou muito para que Reinhard fosse desprezado pelos seus parentes mais próximos. Como o indivíduo mais forte do reino real de Lugnica, ele foi forçado a entrar para a guarda real aos 14 anos, tornando-se a arma mais poderosa que o reino possuía. E para segurar sua estadia, eles adicionaram uma lei Astria, que o prendia e enjaulava sua liberdade, impedindo que o garoto saísse do reino de Lugnica. Depois de um tempo, em algum lugar. Cara, eu não entendo o que se passa na cabeça dessa gente, são tão idiota. Porque assim, velho, eles estão basicamente querendo criar um monstro. Deram sorte que o Reinhard não virou um monstro, por causa que, em vez de eles terem uma arma muito poderosa, uma pessoa que tem um poder imensurável, incomparável, em vez deles fazerem aquela pessoa se tornar alguém importante, tratar ela bem, e fazer ela ter convicções boas, não, vamos prendê-la aqui e proibi-la de sair, sendo que qualquer momento ela pode ficar com raiva porque nós prendemos ela e destruir todo o nosso reino. Ele conheceu e se tornou amigo de Julius Curious e de Ferris.
Antes de conhecer Subaru, também houve outros acontecimentos, onde Reinhard foi convocado para uma missão de resgate envolvendo Crush Cartesin à casa de Arjarn, onde Marcus Gildak encarregou ele de ficar de olho no príncipe Fourier e nos cavaleiros que o acompanhavam, enquanto Julius e o resto dos cavaleiros desfaziam dos problemas dos cadáveres reanimados naquela região. No fim, eles descobriram que Myros era o culpado do incidente e tentou escapar, ignorando os avisos de Reinhard e se recusando a se render. Depois disso, Reinhard foi forçado a matá-lo. Então, o incinerou junto com seu dragão alado, pois ele não podia permitir que informações valiosas chegassem ao Imperador de Wallachia. Outro acontecimento foi 6 meses antes dos eventos da série. Logo após a morte de toda a família real de Lugnica, o Imperador Vicente Wallachia convidou Reinhard para o Império para formular um pacto de não agressão. Mais tarde nesses acontecimentos, ele se viu a uma armadilha forçada pelo reino. Ele não teve outra escolha além de levar o Imperador como seu refém, já que o acompanhava também Julius e Ferris, e ele queria levá-los a salvo. Com as intrigas, houve algumas batalhas, e Cecilius apareceu para subjugar Julius, quando foi salvo e derrotado por Reinhard, assim como também foi com qualquer soldado do Império de Stride Wallachia, onde ele fez tudo isso sem sofrer nenhum dano. Depois de derrotar Cecilius, ele ainda foi atacado por 30 assassinos volatianos, altamente qualificados. Reinhard também os derrotou facilmente, sem matar nenhum deles. Logo depois, eles levaram a salvo Vicente Wallachia para o Palácio de Cristal, localizado no reino de Wallachia, onde Vicente Wallachia prendeu os culpados e acionou oficialmente o pacto de não agressão entre o reino de Lugnica e o Império de Wallachia. Também houve depois, aproximadamente um mês após o incidente do Império, onde Reinhard foi enviado em uma missão de escolta para a fronteira do reino com o reino sagrado de Gutesco. Quando voltou para a capital, Cecilius Sigmontes estava esperando por ele, solicitando para Reinhard uma revanche. Porém, desta vez, ele tinha suas famosas espadas Dream e Friend. Depois que o próprio capitão Marcus Gildak arranjou uma disputa entre os dois, Reinhard finalmente lutou contra Cecilius, general do reino de Wallachia. Ambos travaram uma batalha, e Reinhard saiu vitorioso. Cecilius estabeleceu seus objetivos de ficar mais forte e jurou que um dia poderia derrotá-lo. Depois que o tempo passa, acontece o encontro de Reinhard com Subaru no beco com os ladrões, e mais tarde, ele é chamado por Felt para ajudar na batalha contra Elsa. Seu retorno mais memorável foi durante o Arco 5, onde ele brilhou em uma demonstração de potencial na sua luta contra Regulus Corners, e depois ainda foi obrigado a matar a marionete de sua falecida avó Teresia. Eu lembro da luta dele contra a Elsa, quando ele pegou aquela espada daquele... Uma espada, não se lembra se ele pegou aquela espada de algum outro cara na volta ou de alguém que tá no chão, alguma espada. Uma espada que não era muito forte, e é legal a convicção dele, né, tipo de respeito que ele tinha até por uma espada que ele usava, né, que ele usou aquele poder contra a Elsa pra destruir tudo, destruiu praticamente tudo em volta, não matou ela por pouco. E a espada se deteriorou assim, né, virou pó, e ele falando que a pobrezinha não aguentou o ataque, mas ela já serviu pro propósito dela. Muito massa aquele. Magoando Henkel, seu pai, e Wilhelm, seu avô. E a partir daí, Reinhard se perdeu em qualquer tentativa de unificar-se com a sua família novamente. Relacionamentos. Felt. Como cavaleiro pessoal de Felt, Reinhard está disposto a fazer tudo o que ele puder para permitir que Felt vença a eleição real. Não se sabe os motivos dele levá-la daquele jeito da primeira temporada, mas provavelmente haverá uma explicação mais aprofundada mais tarde na obra. Subaru Natsuki. Reinhard e Subaru são amigáveis um com o outro. Subaru até mesmo se gaba dessa amizade para o culto das bruxas e o pecado, onde ele diz para eles que ele conhece pessoalmente o próprio santo da espada atual. Reinhard, apesar de ter ele como amigo, o considera uma pessoa que está em transformação, sempre vendo ele como alguém que pode se tornar mais forte ou mais honrado, vendo Subaru como uma pessoa que está sempre ultrapassando seus limites. Reinhard é o mais amigável possível com Subaru também, mesmo que ele apareça tão poucas vezes, nunca demonstrando qualquer tipo de ressentimento com o garoto. E ele é uma das poucas pessoas que Reinhard apostaria confiar. Eu acho que o Reinhard, ele herdou aquela habilidade da avó dela, por como eu falei, alguma coisa relacionada a ter o potencial, a ter o respeito das habilidades, dessas bênçãos, talvez tenha alguma coisa assim, porque ele parece uma pessoa totalmente neutra, ele não é alguém que caiu nas palavras de qualquer pessoa que seja para se tornar algo. Ele basicamente é o que ele quer ser, e o que ele quer ser uma pessoa boa. Ele consegue ser bom com todo mundo, independente dele conhecer a pessoa ou não. Subaru do Ayamatsu. Foi a única vez em que vimos Reinhard odiar alguém de verdade. Subaru do Ayamatsu pôs fogo no reino inteiro de Lugnica, com o objetivo de se tornar o maior vilão e ser morto por Emilia, fazendo com que ela seja a salvadora do reino de Lugnica e se tornasse a rainha na seleção real. Os atos desse Subaru o enfurecem por ser alguém pior do que ele pode imaginar. Ele sentia desgosto ao encarar aquele garoto, e nesse caso, ele nunca deu oportunidade de rendição para Subaru, considerando apenas matá-lo naquele momento. Julius Ku. Bom que eu vi o ZF, se eu tivesse visto esse vídeo antes do ZF aquele, eu não saberia o que ele tá falando agora por exemplo. Eles se conhecem há muito tempo e são amigos cavaleiros, além de serem honrados
e são bem conhecidos como a dupla exemplar. Infelizmente, Reinhard não se lembra mais de Julius, porque durante os acontecimentos do Arco 5, Julius teve seu nome comido por Roy Patecaitos, o que fez com que até o próprio Reinhard esquecesse dele. Wilhelm e a família Astra. Wilhelm e seu pai não se dão muito bem, devido pela morte da Terezinha, a Baleia Branca, há 15 anos atrás. No entanto, Wilhelm fez tentativas de consertar a relação entre eles depois de derrotarem a Baleia Branca. Wilhelm mais tarde mudou de ideia sobre isso também, depois de ver Reinhard não mostrar nenhum remorso ao matar a marionete ressuscitada de Teresia. Wilhelm começou a se referir a Reinhard por seu nome completo depois disso, indicando que ele não tem mais nenhum relacionamento pessoal com Reinhard. Teresia van Astra. Reinhard era muito próximo de Teresia antes dela morrer, e ficou muito chateado ao ouvir a notícia de sua morte. No fim, ele não aceitou sua morte, e reconheceu que ele foi o principal culpado disso. E quando matou sua marionete, ele não sentiu nenhum remorso, pois ele mesmo disse que há 15 anos atrás ele já havia matado antes, e que o que estava à sua frente não era nada além de um corpo se movendo. Ele continuou com isso, mesmo depois dela recobrar sua consciência e morrer nas mãos de Wilhelm. Habilidades. Primeiramente, Reinhard possui proteções divinas. Reinhard tem a habilidade de ganhar qualquer proteção divina que ele sinta necessidade, como por exemplo, a proteção divina do julgamento, que ocorreu durante uma batalha em Prestella. Essas proteções divinas são concedidas a ele pelo Ad Laguna, que é até mesmo capaz de criar novas que nunca existiram antes, mas às vezes há erros nas transmissões de suas intenções, e Reinhard não consegue uma proteção divina adequada. Essa habilidade é confirmada como não relacionada a ele ser um santo da espada. É algo propriamente dito dele. Reinhard possui mais de 100 bênçãos divinas confirmadas, sendo que as chances de nascer com uma são de 1 em 100 para as inúteis, 1 de 1000 para alguma útil, 1 em 10.000 para uma rara, 1 em 100.000 para muito úteis, e 1 em 1 milhão para quem nasce com mais de uma. Já foi confirmado que a verdadeira bênção divina de Reinhard é ganhar o poder necessário para vencer qualquer batalha, independente das circunstâncias. Ele possui a bênção do Santo da Espada. Reinhard é o atual Santo da Espada como o atual portador da proteção divina do Santo da Espada, que ele herdou quando ele tinha 5 anos de idade. E de acordo com o autor, esta até o momento foi indicado como a única proteção divina que pode ser herdada. E de acordo com o autor, mesmo se Reinhard não tivesse essa proteção divina, as suas habilidades com a espada seriam as mesmas. Várias proteções divinas orientadas para o combate. Cara, me falaram que tem um vídeo que alguém explica como derrotar ele, mas depois de ver essas bênçãos que ele tem em proteção divina, mano, eu não imagino como. Só com aquela de possuir, específico, entenda, possuir a habilidade de ter a habilidade que for necessária para vencer qualquer batalha, já é mais que o suficiente para mim dizer que não tem como vencer ele. Não tem como. Tá, a maioria voltadas para uma vitória absoluta. Ele possui mais de 100, porém vou citar aqui apenas as confirmadas. Arrow Avoidance. Ele não pode ser atingido por nenhum projeto, então se algo for lançado em sua direção, é desviado instantaneamente. Arrow Guarantee. Qualquer projétil lançado por ele acerta seu alvo, independentemente das circunstâncias. Resistência à mágica. Nenhuma maldição, debuffs ou buffs funcionam contra ele. Além também de ele ter uma absorção de 80% contra magia de fogo, magia de vento, magia de terra, magia de água, magia de sombras 80%. e magia de luz. Swiftness. Ele pode se mover a uma velocidade sobre-humana, afetando também até a sua própria montaria. Mestre da montaria. Ele pode montar em qualquer criatura e adestrá-la instantaneamente. Iniciativa. Ele não pode ser emboscado, ou seja, ele não pode cair em armadilhas. Imunidade a primeiros ataques. Na primeira vez que um ataque é desferido contra Reinhard, esse ataque é desviado independentemente das circunstâncias, a menos que ele deixe que o ataque o acerte, assim como foi quando Regulus o atacou e o matou, precedendo um ataque imune. Todos os ataques após o primeiro também são desviados independentemente das circunstâncias, ou seja, ele pode desviar do primeiro ataque e dos próximos ataques que vier em sua direção. E sua força também é aumentada quando estiver chovendo, ou quando estiver um dia ensolarado, ou então quando estiver noite, ou então quando estiver pela parte da manhã. Leitura de mente. Cara, o criador que fez isso aqui, ele é muito inteligente, cara. O criador que criou o Reinhard, porque ele conseguiu colocar, além de especificar milhares de coisas que ele teria como proteção divina e bênção, ele também colocou, lá na primeira hora que o Zaz Anime leu aqui, ele colocou uma que era... como que era agora que ele tinha comentado? Ele comentou alguma coisa relacionada a ele ter uma proteção divina que faz com que ele possa ter qualquer proteção divina que seja necessária para o momento, que é tipo aquele negócio dele poder ter o poder que ele quiser para conseguir vencer qualquer adversário em qualquer batalha, entendeu? Só que daí ele pode desenvolver qualquer proteção divina também. É tipo uma parada muito genial, sabe? Faz com que Reinhard consiga ter uma vaga ideia do que os outros estão pensando. Item Mastery. Faz com que ele saiba usar qualquer item ou objeto que esteja em suas mãos. Unamad Mastery.
faz com que seja muito forte em combate desarmado. Blessing of Vargot, torna-se capaz de usar qualquer arma existente como se fosse mestre dela. Blessing of Lake, pode caminhar sobre a água. Sim, ele pode caminhar sobre a água. Blessing of Mist, consegue ver através de neblinas e fumaça. Blessing of Cloud, pode caminhar sobre as nuvens. E Blessing of Light, onde nunca será acertado por um raio. Sim, ele tem essa benção. Sodium Knowledge, ele nunca irá misturar açúcar com sal. Taste King, não importa o que ele cozinhe, a comida sempre sairá deliciosa. Blessing of Frying, Stream and Boiling, concede a ele maestria em todos os métodos de cozinhar. Design de roupas, é capaz de criar e projetar roupas fabulosas. Mestre Professor, todos os seus estudantes aprendem tudo com facilidade. Mestre do treinamento, pode facilmente treinar seu corpo ou de outras pessoas para seu potencial máximo. Imunidade a veneno, ele é imune a todos os tipos de venenos. Imunidade a doenças, ele é imune contra todos os tipos de vírus e doenças. Power Branding, sangrar o deixa mais forte. Bênção do negociante, faz com que ele consiga negociar o que ele quiser. Bênção da atração, faz com que ele atraia tanto homem quanto mulher com a sua beleza. Bênção da mudança de mente, Reinhard pode mudar de mente com qualquer um que ele quiser. E a mais importante, bênção da Fênix, no qual, caso ele morra, lhe é concedida uma segunda chance. Entretanto, é dito que ela talvez só funcione uma vez, já que ela já foi usada no arco 5 em uma luta contra Regulus Corneas. Porém, especula-se que talvez essa bênção divina possa ser recarregável. Agora vamos chegar... Não, mas, claro, pelo menos existe uma limitação, ou talvez não exista. Mas por que ele se deixou ser atacado, como o próprio Zaz comentou, por o Regulus aquele, para ponto de morrer? Chegar nos atributos. Mestre Espadachim. Reinhard nasceu com um talento insano para as espadas. Ele tinha 5 anos quando pegou uma espada pela primeira vez e imediatamente derrotou seu pai Henkel Astra. Nessa idade, Reinhard já era mais forte do que o Cavaleiro Real Médio, só podendo ser superado por cavaleiros excepcionais e renomeados como Julius Coelius e Marcus Gildark, embora não seja tão habilidoso quanto o lendário Rei de Astra. Jogo de espadas da família Astra. Reinhard desencadeia um ataque devastador que destrói tudo ao seu redor e divide até o espaço no meio. Quando Reinhard decide realizar o ataque, o mana ao seu redor é sugado para a atmosfera e a temperatura do ar cai drasticamente. Sua lâmina começa a emitir uma luz branca brilhante e ao golpear o oponente, a área à sua frente é destruída. Juntamente com a sua proteção divina, que lhe permite sempre acertar seu primeiro ataque, esse ataque é devastador para o seu oponente. Geralmente, Reinhard o usa como um ataque inicial, principalmente contra inimigos extremamente fortes, como Regulus. E embora indivíduos fortes como Elsa tenham conseguido sobreviver a este ataque, geralmente é capaz de vaporizar seres humanos, conforme mostrado no Ifil Boreru. A desvantagem dessa técnica é que Reinhard precisa de uma arma para executá-la, mas essa arma, por consequência, será destruída imediatamente. A única arma que não é destruída por essa habilidade é a espada do dragão Raid, que é considerável e indestrutível. Corte da espada do dragão. Deve ser aquela habilidade que ele usou contra a espada do dragão para derrotar a besta do fim, Puck, em um único golpe devastador. Reinhard desembanha sua lâmina sempre que a espada considera seu oponente digno o suficiente do seu uso do poder divino. Semelhante à técnica de espada da família Astra, a lâmina irá lentamente começar a emitir uma luz branca que em breve envolverá todo o campo de batalha. Em sua batalha simulada contra Puck, Reinhard usou a espada do dragão em combinação com sua técnica da família Astra. E com um único golpe devastador, o santo da espada desencadeou uma onda destrutiva que incinerou tudo em seu caminho. Ao longo do corte da lâmina, o céu se dividiu ao meio, deixando rachaduras e fez com que o solo desmoronasse. Também fez com que o mana girasse uma formação de vórtice, destruindo completamente o próprio mundo. Sim, naquele momento, o Reinhard destruiu o mundo inteiro e o fez renascer no mesmo instante como um novo mundo, sem qualquer consequências ou anomalias. Combate corpo a corpo. Devido à espada do dragão ser inútil na maioria das lutas, ele tem que enfrentar seus inimigos à mão nua. Se bem que isso não é um problema para ele. Reinhard, na maioria das vezes, é forçado a usar suas próprias mãos para lutar, e com a sua produção divina de combate desarmado, Reinhard dominou o combate corpo a corpo, fazendo com que a sua própria mão fosse mais forte do que uma espada. Ele pode facilmente dividir uma pessoa ao meio, e em sua jornada para Volátia, ele até mesmo cortou o galho de aço do Mogul Hagan, com um único golpe de sua mão. Ele também é capaz de dar chutes devastadores, que quebram o chão com impacto e são capazes de enviar até mesmo toneladas de aço pelos céus. Portão defeituoso. De acordo com o espírito artificial Ikidona, o portão de Reinhard é incapaz de liberar o mana dentro do seu corpo para que ele seja dispersado de volta na atmosfera. Embora ela mencione que ele é capaz de absorver uma quantidade incrível e que não causa nenhum dano ao seu corpo, enquanto ele usa todo o seu mana para aumentar suas habilidades físicas. Por causa disso, ele torna todos seus aliados ao redor incapazes de lutar, como foi dado o exemplo de Beatrice uma vez no arco 5, onde ela disse que perto de Reinhard ela não conseguiria absorver nenhum mana, pois ele absorveria todo o mana ao seu redor, tornando ela e Subaru inúteis no campo de batalha. Ou seja, se for para Reinhard lutar contra alguma coisa, ele vai ter que lutar sozinho. Não que isso faça diferença, mas essa habilidade rebate negativamente para magos e também para os cavaleiros espirituais como Julius e Subaru.
Afinidade de pseudo-espírito. Já foi mostrado no arco 5 que alguns espíritos menores podem ser atraídos pelo Reinhard, na intenção de curar ele. No entanto, ele não consegue ordenar para os espíritos que o curem. Eles farão isso por si mesmos se eles quiserem. Esta atração está no mesmo nível da proteção divina dos espíritos, coletores de juros. Algumas curiosidades. O aniversário de Reinhard é dia 1º de janeiro, uma data bem específica. Quem sabe tem algum mistério mais tarde. O autor nomeou Reinhard em homenagem a Kaizen Reinhard, de Legends of Galactic Heroes. Qualquer coisa que seja vista do ponto de vista de Reinhard e contada para nós é considerado um grande spoiler. O autor afirmou que Reinhard Van Astra é o personagem mais forte da série e nenhum personagem mais forte está programado para aparecer na história. O autor geralmente compara a força de Reinhard com a de Godzilla. Apesar de ser o mais forte, ele ainda não seria capaz de matar a bruxa da inveja, devido às suas afinidades. Reinhard não seria capaz de contornar sua imortalidade de Satella, e Satella não conseguiria velocidade suficiente para acertar um golpe final em Reinhard, ou seja, os dois ficariam nessa luta infinita. Ele tem plena consciência de sua própria força e, respectivamente, ele sabe que é a pessoa mais forte do mundo. Afirmou-se que Reinhard poderia destruir facilmente o mundo se ele desejasse. Quando questionado sobre quanto tempo levaria para destruir o mundo completamente, o autor respondeu que levaria aproximadamente a mesma quantidade de tempo que Godzilla levaria para destruir a Eurásia. Reinhard é provavelmente o 7º ou 8º santo da espada de sua linhagem. O reino de Lugnica promulgou a lei Reinhard assim que Reinhard teve seus 8 anos, impedindo de visitar livremente outros países, o que significa que já era considerado uma ameaça nacional por aquela idade. Mesmo se perdesse todas as suas proteções divinas, Reinhard seria tão habilidoso com a espada quanto é agora, apenas sendo incapaz de derrotar aqueles que estão basicamente trapaceando, como Regulus e Satella. O autor afirmou que Reinhard seria capaz de derrotar o Wall de Laguna em uma batalha, se isso acontecesse. Reinhard seria capaz de lutar contra a Volcânica mano a mano se sacasse a sua espada do Dragão Raid. Quando se questionado a força de Volcânica se comparado com a força de Reinhard, o autor afirmou que é como King Ghidorah versus Godzilla. Segundo o autor, ele é o personagem masculino mais bonito da série. A cor favorita de Reinhard é vermelho. Ele gosta do brilho Quanta curiosidade. e da visibilidade. De acordo com o próprio Reinhard, Regulus foi a segunda pessoa que o forçou a usar sua espada do Dragão Raid. O autor afirmou que Reinhard seria capaz de se mover em meio a uma tempestade sem deixar cair uma única gota de água sobre ele. Reinhard é tão poderoso que até mesmo Subaru é incapaz de encontrar uma maneira de derrotá-lo. Mesmo se Subaru conseguisse fazer o mundo inteiro ser contra Reinhard, ele ainda os derrotaria. Reinhard recebeu seu título honorário de Van com apenas 8 anos de idade. O autor afirmou que o lugar de encontro entre Feld e Reinhard foi o mesmo que Wilhelm e Terezinha se conheceram há 40 anos atrás. Ao contrário dos conceitos e crenças populares, Reinhard não é capaz de obter uma proteção divina apenas por desejá-la. Reinhard também está ciente da vil personalidade de Rei de Astra, embora nunca o tenha conhecido pessoalmente, apesar de sua luta contra Regulus. Essa é uma dúvida, porque eu acho que eu ouvi ele comentar que ele podia obter proteção divina mesmo que ele quando ele precisasse, ou será que é só quando ele realmente necessita por obrigação, é algo que não tem mais o que fazer? Na qual foi forçado a confiar nos outros ao invés de apenas em si mesmo, Reinhard ainda não se sente que pode confiar nos outros, e que isso não é algo que vale a pena se fazer. Reinhard poderia facilmente se adaptar e sobreviver até mesmo no espaço sideral. Já nos seus 5 anos de idade, Reinhard derrotou seu pai em um duelo, também dito pelo autor em algumas entrevistas. Reinhard pode ser considerado uma sátira aos personagens OPs de animes de Isekai. Olha, muito bom, pessoal. O que eu deduzi é basicamente que esse cara é um monstro e ninguém vence ele. Basicamente isso. Eu até vou deixar como desafio aí nos comentários alguém dizer um personagem que consiga vencer ele. E os outros vão ter que responder se concordam ou não. E se não encontrarem personagens que venceriam, comentem também personagens que seria o mesmo caso daquela outra ali que eu me esqueci o nome, que é uma das bruxas que não teria nem como ele vencer nem como ela e teria um embate infinito. E eu até acho curioso, né, tipo, ter um embate infinito contra ela, mas ele é o que pode destruir o mundo, porque pelo que parece em força geral ele é o mais forte até que ela. Só que ele não consegue matar ela, por isso que ele não conseguiria vencer, mas ele poderia destruir a Terra e ela ficar, sei lá, vivendo por aí. Ela consegue viver no espaço? Tem essa dúvida, senão ele deixava no espaço ele ia ficar morrendo eternamente. Bom, galera, mas isso aí, comentem o que vocês acharam, deixem aí personagens como ideias para ver quem venceria ele ou empataria com ele, teria um embate pro resto da vida. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima. Falou!